Voltamos a cruzar os caminhos de antena para mais uma edição do programa Entre Nós, em que trazemos hoje em estúdios o secretário-geral, portanto, do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, a quem agora desejo uma ótima tarde e boas-vindas ao programa. Muito boa tarde e obrigado por este convite. Exato. Como de sempre, nós trazemos um assunto que mexe com a sociedade moçambicana para, entre nós, olharmos para os aspectos, aliás, prós e contras. Mexemos com um pouco de tudo e temos mesmo que agradecer à ITV por esses 60 minutos de antena que nos oferece para, entre nós, olharmos para aspectos que mexem com a sociedade moçambicana. Hoje, com certeza, vamos olhar com profundeza naquilo que é a prática do jornalismo em Moçambique. Sr. Secretário, antes mesmo de começarmos, antes de irmos até o fundo naquilo que é a prática do jornalismo em Moçambique, eu queria que desse uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que dá à prática do jornalismo nesse preciso momento em Moçambique? Bom, é um pouco complicado eu ter que atribuir uma nota de 0 a 10 à prática do jornalismo moçambicano, se tivermos em conta que há alguns aspectos que em nada abonam o jornalismo moçambicano. E eu não gostaria de ser injusto para com aqueles profissionais que no seu dia a dia primam por um jornalismo de qualidade e responsável. Por isso, a nota que posso atribuir é de 8, tendo em conta estes fatores que ocorrem e que em nada contribuem para a prática do jornalismo em Moçambique. Nota 8. Nota 8. Uma nota positiva. É positiva se tivermos em conta que, em termos de crescimento, os órgãos de informação cresceram no país. Com o advento da lei de imprensa, os órgãos de informação cresceram. Registramos um boom de órgãos de informação no país. Crescimento também tem estado-se a registrar em termos numéricos, número de jornalistas, número de profissionais no país. No entanto, há este aspecto que, este boom de crescimento de órgãos de informação que o país registra, sob o meu ponto de vista, não é correspondido, não se faz acompanhar com a diversificação dos assuntos. Este crescimento do número de jornalistas que o país tem estado a registrar não se faz acompanhar do crescimento de qualidade do jornalismo que é praticado no país. Por isso, nota 8. É justo. Acho que é justo. Em consideração aqueles que realmente são profissionais que zelam... São profissionais, honestos, responsáveis. Agora, antes de fazer qualquer coisa, tem que se primar muito naquilo que é a formação. Há qualidade de formação para os jornalistas em Moçambique? Temos instituições que, olhando assim, sem medo de reprisar, com certeza, temos instituições de ensino superior que formam realmente jornalistas que são capazes de trazer aquilo que é a qualidade de informação para o país? Olha, instituições de formação de jornalistas nós temos no país. Temos desde nível médio a superior. Temos essas instituições que fazem todo um esforço para formar jornalistas de qualidade. Mas analisar a questão de instituições de formação de jornalistas não pode-se fazer essa análise de forma isolada. Tem que se analisar também de forma mais completa,
da situação do ensino no país. Porque hoje temos, infelizmente, no jornalismo também, refiro e friso também, porque o mesmo problema encontramos noutras áreas, jornalistas com uma fraca qualidade no exercício das matérias assimiladas, por assim dizer. Isto resulta, eventualmente, da má ou fraca preparação nas classes que antecedem ao ingresso no ensino médio e superior do jornalismo. E isto encontramos também noutras frentes de trabalho. Portanto, o jornalismo não poderia, de modo algum, ser um caso à exceção. É por isso que hoje encontramos jornalistas com nível superior e o produto que eles apresentam, aquilo que escrevem, deixa muito a desejar. Há um desnível, olhando para essa situação, há um desnível. Uns escrevem, outros parece que simplesmente rasuram. Naturalmente, e não só, também há um elevado índice de indivíduos que não escrevem, que não rasuram, mas copiam. Também na profissão. Fazem o copy and paste. Tanto é uma realidade que o chamado temos. Jornalismo online parece que se usa muito nesse... É verdade, o jornalismo online usa-se muito isto. Nós temos um elevado número de profissionais que se dizem jornalistas, mas que na prática não são. E sobrevivem à base do copy and paste e vão assim sobrevivendo. Por isso encontramos, infelizmente, esta situação na classe. Mas também estas situações encontramos noutras classes profissionais. Eu queria frisar aqui um aspecto não menos importante. O jornalista leva hoje o título de quarto poder, formador de opinião. Se este formador de opinião pública não tem a qualidade desejada, estamos a assumir que realmente o povo, ou seja, o destinatário, recebe informação que não é a que deveria realmente receber. Eu não sei se somos o quarto poder, na verdade. Se somos o quarto poder ou somos o quarto do poder. Porque para sermos o quarto poder, pressupõe que nós temos que realizar um trabalho de qualidade, temos que, enfim, sermos, na essência, aqueles que são os detentores da opinião pública. Mas eu não posso generalizar. Como eu disse no início, nós temos na classe jornalistas dedicados, jornalistas honestos, jornalistas responsáveis, jornalistas que, primeiro, seguem o princípio básico do jornalismo, que é, portanto, o contacto com as fontes, quando necessário, o cruzamento das fontes e trazer um produto acabado. Jornalistas que não correm atrás de vender o jornal. Jornalistas que não correm atrás de serem os primeiros a publicar a informação, mesmo que incompleta. Nós temos colegas, temos profissionais e é preciso homenagear estes, é preciso reconhecer o esforço que estes fazem no seu dia a dia. E, infelizmente, temos colegas que eu costumo chamar de jornalistas mercenários. É uma realidade inegável, não podemos negar que há jornalistas mercenários que se aproveitam do seu órgão de informação ou se aproveitam do facto de serem jornalistas para obterem
lucros fáceis. Infelizmente, é uma realidade que nós temos no nosso país. Mas eu tenho reparado que o Sindicato Nacional do Jornalismo tem estado a promover algumas capacitações, formações junto de algumas instituições, como é o caso do Banco de Moçambique. Já tiveram, por acaso, em menos de 2 meses, já 2 formações. E isso é pensando que é para reforçar aquilo que é a capacidade intelectual do jornalista? Nós, no Sindicato Nacional de Jornalistas, temos o princípio de que quanto mais formados os jornalistas estiverem, melhor poderão desempenhar a sua profissão. Por isso que o sindicato incentiva a formação profissional, a formação académica dos jornalistas, por um lado. Por outro lado, incentiva a formação on the job. Por isso que, porque nós entendemos que a formação é prioridade, temos estas parcerias com várias instituições público-privadas e temos realizado, desde sempre, desde a nossa existência, temos realizado atividades de formação dos profissionais da comunicação social, como forma de contribuirmos para que estes profissionais aumentem os seus conhecimentos e tratem os assuntos com conhecimento, com propriedade, porque uma vez formados, estes vão, de certeza absoluta, realizar a sua atividade, vão escrever com conhecimento de causa, sabendo do que é que estão a escrever e do que é que estão a dizer. Por isso que nós apostamos na formação. Agora, tem um dado também não menos importante. O que é que, ou seja, qual é o critério que tem sido usado para realmente dar-se o título de jornalista? É simplesmente o Mar saiu e tem vontade de ser jornalista, chega a uma instituição, portanto, ou seja, um órgão de comunicação social e tem facilidade de se ingressar e já é jornalista? Ou realmente existe alguns passos que têm que ser seguidos para realmente tomar o título de jornalista e formar a opinião do público? Claro que não é assim automático como parece, ou como algumas pessoas pensam que é. Infelizmente, nós temos indivíduos que quando perdem emprego num setor, no dia seguinte acordam como jornalistas. Fazem-se passar por jornalistas. A profissão do jornalismo, tal como outras profissões, tem normas que devem ser seguidas. Primeiro, uma das condições para ser jornalista é ter o nível médio. Para ingressar na profissão, ter o nível médio. E tem que passar por uma instituição de formação de jornalista. Neste caso, temos a Escola de Jornalismo, que forma jornalistas de nível médio, a mais antiga instituição de formação de jornalistas no país, vai completar 40 anos este ano, e grande parte dos profissionais, que alguns inclusivamente já estão na reforma, passaram pela Escola de Jornalismo. E temos a Escola Superior de Jornalismo e outras instituições de ensino superior que temos nos diversos estabelecimentos de ensino superior do país, que forma jornalistas, portanto, de nível superior. Por um lado. Por outro lado, há instituições, há órgãos de informação que também formam jornalistas nos seus órgãos de informação. Tanto é assim que o facto de ter o canudo de licenciado em jornalismo
não é condição sine qua non para entrar na redação e estar a exercer. Tem de passar por uma formação prática, porque infelizmente nós notamos que agora há uma tendência de se melhorar a situação, mas há uns anos atrás só tínhamos, os estabelecimentos de ensino só formavam jornalistas em termos teóricos e não práticos, por isso que havia esta necessidade. Mas, por outro lado, costumo dizer que o jornalismo também se aprende praticando. É por isso que não basta ter a licenciatura para chegar na redação e dizer que sim, já sou jornalista. Tem que exercer. No mínimo, nós consideramos que no mínimo 3 anos de exercício da profissão é tempo suficiente para um indivíduo se considerar como estando a praticar o jornalismo. É verdade que há uma grande lacuna neste momento no país, que é a falta da carteira profissional de jornalista, porque existe o princípio, e isso está previsto no regulamento da carteira profissional, no projeto de lei de regulamento da carteira profissional, que define claramente que só depois de 3 anos de exercício da profissão numa redação, este indivíduo pode aceder à carteira profissional. Por isso, há maneiras de exercer. Aqueles indivíduos que perdem emprego num setor hoje e no dia seguinte se fazem passar por jornalistas, não são jornalistas. Será esse o motivo pelo qual muitos jornalistas não são filiados ao sindicato? São duas coisas completamente diferentes. Diferentes, não tem nada a ver. A filiação ao sindicato é um ato voluntário. A filiação ao sindicato é aceitar se sindicalizar, aceitar o princípio de que existe uma instituição que zela pelos interesses dos jornalistas, e é esta instituição que tem esta responsabilidade de defender o jornalista. Portanto, a adesão é voluntária. Agora, o exercício da profissão não tem nada a ver com a adesão ao sindicato. O exercício da profissão é, como eu dizia, estar inserido numa redação e aí poder ganhar tarimba e exercer a profissão. Agora, nós temos agora jornalistas formados, o que falta é a prática. Há liberdade de imprensa no país? Eu acredito que há. É verdade que há problemas de um e outro caso, mas na essência eu acredito que temos liberdade de imprensa. E a prova é aquilo que a gente vê, os títulos que a gente vê dos jornais mostram que há liberdade de imprensa. Olha, eu quero lhe dizer com honestidade que nos outros países, mesmo países tidos como desenvolvidos, tu não pões um chefe, tu não insultas um chefe de Estado, como nós fazemos aqui, onde, a nosso belo prazer, chamamos todos os nomes possíveis e imaginários a um chefe do Estado e continuamos impunes. A única coisa que, quando não concordamos, quando a pessoa, o indivíduo, não concorda, é só levar-nos à barra do tribunal. E que eu saiba, até hoje, nenhum jornalista foi parar atrás das grades em resultado de um julgamento julgado, condenado à prisão efetiva por causa do exercício da sua profissão. Não. Todo indivíduo que se sentiu lesado e foi se queixar ao tribunal, e quando provado que, na verdade, o jornalista e o órgão feriram o bom nome, difamaram a pessoa, este órgão, estes jornalistas são condenados
e convertido em multa. Ninguém foi preso neste país por exercer a profissão. Logo, eu posso dizer que sim, nós estamos a exercer a liberdade de imprensa, mas e é preciso ter em conta um aspecto. Nós temos, se não a melhor, mas uma das melhores leis de imprensa no continente africano, se não mesmo no mundo. Uma das leis que é tida a mais liberal, uma lei de imprensa a mais liberal que nós temos, é tida, portanto, como sendo a mais liberal no continente africano e no mundo. Por isso eu acredito que, por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós escrevemos, pese embora uma e outra situação, há liberdade de imprensa. Uma e outra situação, por quê? Porque para o exercício da liberdade de imprensa há vários fatores que contribuem. Por exemplo, nós estamos a observar agora um período de tréguas no conflito militar. Exato. No tempo do conflito militar, o facto de não haver esta livre circulação de pessoas e bens, naturalmente estava a contribuir para não exercermos devidamente a liberdade de imprensa, porque não nos deslocávamos para onde quiséssemos para exercermos a nossa profissão. Há vários fatores que contribuem para o exercício pleno, ou por outra. A liberdade de imprensa não é o exercício pleno que se possa dizer que sim, mesmo nos países desenvolvidos há limitações. E em função dessas limitações que são impostas por lei, posso dizer que se nós aqui exercemos a nossa liberdade de imprensa. À medida que o tempo vai passando, vamos ao fundo do assunto que nos traz hoje aqui, que é a prática do jornalismo em Moçambique. Mas antes de tocarmos em alguns aspectos, ou seja, alguns casos separados que vamos trazer aqui para, na pessoa do secretário, poder nos dar uma resposta satisfatória, vamos conferir um breve intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.